Olá, seja bem-vindo ao nosso capítulo 3.1, no qual nós vamos conversar sobre dispositivos didáticos e processos de ensino. Para falar aqui um pouquinho, nós vamos falar dele, né? Não tem como não falar de Vygotsky. Vamos lá, que no século XX publicou seus primeiros escritos em psicologia, direcionados sobretudo à descrição e explicação das funções psicológicas superiores. O que são essas funções psicológicas superiores? São funções mentais que caracterizam o comportamento consciente do homem, a percepção, a memória e o pensamento, ok? Então, é a partir dessa visão dele, dessas funções mentais, dessas funções psicológicas superiores, que nós vamos agregar aqui à língua portuguesa e ao ensino de maneira geral uma nova dinâmica aqui, tá? Então, Vygotsky acreditava que a base de tais funções era a mediação, processo de intervenção de um elemento intermediário, como os instrumentos e os signos na relação entre indivíduos e entre o homem e a natureza, ok? É através de signos, como as palavras, e instrumentos, como uma colher. Então, assim, ó, signo. Quando eu pego uma mexerica, você para e pensa, bom, ela vai descascar uma mexerica, se ela não vai utilizar a mão, é lógico que ela pegue uma faca. Não, mas eu vou e pego uma colher. É isso que ele está falando aqui, né? Que o ser humano pode relacionar-se com a natureza e com outros indivíduos diferentemente do que o animal. O homem, ele tem essa capacidade, né? E eu vou dizer que isso é uma habilidade. Ele consegue adequar-se, né, para tirar o melhor proveito do local onde ele está. Isso é uma habilidade. Vygotsky, a linguagem surge da necessidade, então, de comunicação, da necessidade de um sistema simbólico complexo que permita a discriminação de objetos para serem armazenados na memória, mesmo sem a necessidade de usá-los naquele momento. O que ele está querendo falar aqui? Que quando você ensina, na verdade, na escola, que é um relógio, a criança necessariamente não precisa fazer uso do relógio naquele exato momento. Entretanto, isso vai ficar armazenado. E quando ele entrar em contato com o relógio, ele vai ser capaz de escrever relógio, né? Entendeu? Então, esse processo de absorção e construção de conhecimento, ele fala que é uma zona de desenvolvimento proximal, que definiu como a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Bom, o professor atuaria exatamente para fazer essa ponte, né, nesses dois. Assim, a aprendizagem é consequência do desenvolvimento e é vista como um processo que se expressa primeiro externamente para que depois venha a ser internalizado. O que isso significa? Quando você entra em contato com a palavra, e eu vou voltar então com a palavra relógio, primeiro você tem um contato externo, ok? Você é capaz de diferenciá-lo, de vislumbrá-lo, de percebê-lo. A partir do momento que você passa por essa apreciação, você interioriza o significado disso. Então, todas as vezes que eu falar relógio, você sabe que ele tem mostrador, que ele tem ponteiro, que ele marca as horas. É isso que ele quer dizer com essa internalização, tá? A aprendizagem sucederia ao desenvolvimento, sendo esse um processo não natural, mas construído. Por que disso? Olha, vamos entender quando a gente pensa no Mowgli, o menino lobo. Ele é um ser humano completo, com todas as capacidades. Entretanto, se nós pensarmos na história, ele não se desenvolve, né, como um todo. Ele aprende a falar ali porque, é claro, é o Walt Disney. Mas se você parar para pensar, ele não fica, né, sobre duas pernas, ele anda com os macacos. Então, o que isso significa? Que o meio realmente influencia para essa dinâmica.
para essa estruturação linguística também, tá bom? E é isso que ele está falando. Então, quando você pensa em aprendizagem, não é mesmo uma coisa natural. É uma coisa que precisa ser construída. E nessa construção, o papel do professor é essencial. Nesse processo de um mediador do conhecimento historicamente produzido, atuando inclusive no desenvolvimento do aluno, o professor é o sujeito atuante na zona de desenvolvimento proximal do aluno. A aprendizagem é vista como um processo em que a qualidade da interação produzida entre professor e aluno num espaço construído socio-historicamente é de extrema importância. A sala de aula é importantíssima. É importantíssimo que se tenha na sala de aula tudo o que nós já falamos anteriormente, não é? Então, que ele possa vir a ter contato com todos os gêneros discursivos, com todo tipo de gênero, com revistas em quadrinhos, não é? Que ele tenha a possibilidade de trabalhar com encartes de supermercado, que ele também seja produtor disso, né? De todos desses gêneros discursivos. Por quê? Porque a sala de aula é uma microsociedade, é um momento em que ele se coloca ali e ele interage com tudo isso, tá bom? Os PCNs expressam a necessidade de apresentar a linguagem aos alunos em situações de comunicação verbal, o que parece ser bastante coerente, uma vez que somente desta forma é que se pode inseri-lo enquanto sujeito em práticas sociais de uso da escrita. Somente dessa maneira é que se forma não só alunos alfabetizados, mas também sujeitos letrados, capazes de construírem de forma mais profunda juízos valorativos acerca da sociedade e de suas comunidades com o auxílio da linguagem. Então, volto a frisar, não é? Que os PCNs caminham junto com toda a nova proposta pedagógica. Essa proposta de entender que o aluno, ele é o protagonista do seu ensino também, né? E o professor